Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Doidinho, segunda obra do autor paraibano José Lins do Rego e segunda obra dessa coletânea de livros que dá cabo do ciclo da cana-de-açúcar, né? Então, vamos fazer o comentário sobre essa continuação do livro Menino de Engenho. E já começo logo, né? Dizendo que até que enfim tá frio aqui na Paraíba, né? O inverno parece que atrasou um pouco aqui, mas chegou. Tirando isso, né? Já tô aqui com a camisa xadrez para representar que estamos na semana de São João e nada melhor do que falar de uma obra do nosso queridíssimo paraibano José Lins do Rego, né? É um dos maiores autores da literatura brasileira, um dos maiores autores do Romance de 30 e um dos mais importantes autores desse regionalismo brasileiro e que começou muito bem, né, a sua carreira literária ao escrever O Menino de Engenho, e aqui em Doidinho ele prossegue com a sua história fictícia, mas ao mesmo tempo autobiográfica, que vai contar, né, a história de um menino chamado Carlos de Melo e que vem sendo contada desde o primeiro livro, que é O Menino de Engenho. Aqui a gente tem mais uma obra regionalista que se caracteriza dentro do ciclo da cana-de-açúcar, né? É uma obra do Romance de 30 e dentro das obras do José Lins do Rego, essa se caracteriza como mais uma obra do ciclo da cana-de-açúcar, né? O José Lins do Rego, ele elencaria 5 obras para representar esse ciclo. As 5 estão nessa coletânea aqui, que eu estou fazendo a leitura. A primeira é Menino de Engenho, a segunda é Doidinho, a terceira é Banguê, a quarta seria O Moleque Ricardo e a quinta Usina. Nesse compêndio tem as 5, mas a gente também pode colocar o Fogo Morto, que está nessa outra edição aqui, né? Então, vamos conversar um pouco mais sobre Doidinho. Doidinho é uma obra que ela foi publicada em 1933, né? Ou seja, agora que estamos em 2023, essa obra ela está completando 90 anos, bem pertinho do centenário desta obra. E é uma obra muito atual, né? Porque ela vai contar como continuação exatamente de onde parou O Menino de Engenho, o período no qual Carlos de Melo, ele fica, ou Carlinhos, né? Ele fica estudando em uma escola interna, né? E a gente vai acompanhar esse período de saída da infância, que é representado no Menino de Engenho, que vai dos 4, depois dos 8 aos 12. A partir desse momento, em Doidinho, ele vai contar a entrada nessa pré-adolescência, que vai dos 12 aos 14 anos, né? Enquanto ele vive nessa escola, e a gente vai acompanhar, né, as questões de como ele lida com os colegas, como ele lida com essa escola extremamente rígida, também ao mesmo tempo que ele tenta despertar, né, para essa sexualidade que já havia sido iniciada ainda
lá no engenho do avô dele, no engenho Santa Rosa, né? Então, como trata dessas relações escolares, né? Dessa questão de como o ensino era em 1918 por aí, né? Que é quando se passa a obra, ela ainda é, apesar de passar aí seus 90 anos, uma obra muito, muito, muito relevante e muito atual, né? O foco narrativo aqui continua, né, em primeira pessoa, ele continua centrado nessa narrativa memorialista do Carlos de Melo, né? Ele tenta seguir essa questão autobiográfica que ele começou lá no Menino de Engenho, no qual o personagem é fictício, o Carlos de Melo, mas quando a gente vai ler a biografia do José Lins do Rego, a gente percebe que tem muitas coisas que se parecem da narrativa do Carlos de Melo com a narrativa do próprio José Lins do Rego. Obviamente, como um grande autor de literatura, né, ele usa esses pontos de interseção, mas ele cria uma narrativa bem instigante e bem original dentro da perspectiva desse regionalismo dentro do ciclo da cana-de-açúcar, né, que ele quer manter. Então, ele segue a narrativa do Menino de Engenho, ele segue a estrutura de primeira pessoa, né, de memórias do Menino de Engenho, e aqui alude à temática escolar da pré-adolescência, muito ligada à questão do título do livro, né, que é o nome Doidinho, que é o nome que é um apelido, de certo modo, uma maneira de cometer bullying com ele, que foi dada por outros alunos dentro dessa escola interna, né? Em Doidinho, dentro da questão do espaço, a gente vai ter uma obra muito mais urbana, né? A gente percebe que o José Lins do Rego, ele desloca a narrativa do engenho do avô do José Paulino, do Santa Rosa, né? E do engenho que vai aparecer também lá no Fogo Morto, que está lá na primeira obra dele, em Menino de Engenho. E ele traz agora para dentro da zona urbana, em uma cidade chamada Itabaiana, né? Cidade pequena hoje, mas que na época era uma cidade grande, pelo menos para a época, que era uma cidade importante porque ela faz a conexão entre a capital João Pessoa e aqui a cidade de Campina Grande. Então o pessoal vinha de trem, passava por Itabaiana, dava uma parada lá e depois seguia no trem para Campina Grande. Tinha uma grande feira na cidade de Itabaiana na época, e uma das escolas mais famosas do estado ficava lá, além das escolas da capital. Além do que, Itabaiana é uma cidade próxima à cidade de Pilar, onde ficava o engenho do avô do menino Carlos e também do José Lins do Rego, né? Então ele escolhe centralizar a história agora nessa zona urbana, né? E difere do primeiro livro, que é um livro bem mais rural. Mas o interessante
mesmo a grande parte da narrativa se passando dentro de um ambiente só, né, como uma obra bem naturalista, ali no qual as relações acontecem dentro de um espaço fechado e isolado. O Juscelino do Rego, ele não deixa de trazer marcas da regionalidade e marcas da cultura nordestina e da cultura paraibana, né? E isso enriquece muito a obra dele e diferencia até de outras obras naturalistas, né? Enredo, que eu já fui falando um pouco sobre ele durante esse meu primeiro comentário, é o básico, né? O menino de engenho, o Carlinhos, né? Ele sai da fazenda do avô e vai estudar em uma escola interna em Itabaiana. Nessa escola, que é dirigida por um diretor rígido chamado Maciel, ele vai viver várias aventuras e desventuras, né? Vai sofrer bullying, vai ter um amor não concretizado, vai passar por intrigas entre ele e outros alunos na escola, vai perceber que existem alunos que são protegidos e alunos que não são, vai sofrer castigos como palmatória, que, como é dito no livro, na Paraíba é proibida na época, mas o diretor, o Maciel, continua usando, começa a ter uma amizade com um menino chamado Coruja, encontra esse amor que não vai ser concretizado através de uma menina chamada Maria Luísa, e segue a narrativa até o período que ele volta para o engenho, para passar essa época maravilhosa, a época de São João, retorna ao engenho, passa as férias, um mês, depois volta à escola e caminha o ano letivo até que ele, do nada, lá para o final da obra, foge da escola para retornar ao engenho. Então temos esse enredo, um enredo dentro de uma perspectiva bem naturalista, né? Já que o Carlos de Melo agora, né, não mais Carlinhos, ele se vê no meio, né, desse sistema educacional bem complexo, bem opressor, que muitas vezes parece uma prisão para ele, né? E lembra muito, bastante, até por causa dessa questão autobiográfica, o Ateneu, do Raul Pompeia, né? Inclusive dei uma olhada na biografia de José Lins do Rego e vi que o José Lins do Rego, ele chegou a ler o Ateneu, e a partir dessa leitura foi que ele se influenciou pela narrativa naturalista ali de O Ateneu e fez uma narrativa muito próxima, só que com as memórias dele, e como eu falei, né, nunca esquecendo de manter aquela caracterização de regionalismo da obra, o que enriquece também a obra, mas que faz com que perca um pouco aquele sentimento mágico de que a gente viu, né, no Menino de Engenho. Mesmo assim, ele segue nessa caracterização naturalista, onde a gente também vai ver uma das
delimitações muito interessantes, das características muito interessantes do naturalismo, que a gente também viu em O Ateneu, que é a questão de abordar a homossexualidade dentro da escola, né? Apesar de o Carlos Eduardo ele não praticar, né, essa atividade, ele apenas servir como testemunha, mas ele vê e presencia, né, o relacionamento de vários meninos dentro da escola, né? A gente tem um caso mais que chama mais a atenção dentro do livro, né? Nesse enredo, mas a gente vai perceber com o passar do tempo que vários outros casos também estão lá, né? E que vários outros casos também existiam na época, como a gente vai ver nas obras mais à frente, no caso do Moleque Ricardo. O diretor, o Maciel, como esse sujeito extremamente opressor, é ele quem meio que tem ele se coloca na obrigação de impedir que esses relacionamentos aconteçam ali dentro da escola, né? Até porque ele acredita que vai sujar o nome da escola, então ele busca ser um sujeito extremamente opressor também em relação à prática, né? A esse tipo de prática dentro da escola, né? E a gente vai ver castigos extremos quando esses casos são descobertos, como palmatória, chegando até a expulsão, né? Outro tema que é importante dentro do livro é essa questão do bullying, né? Os alunos cometiam bullying com o Carlos de Melo, tanto pela situação do pai dele ter matado a mãe e ter sido internado em um hospício na época. Por isso dão a ele o apelido de doidinho, né? Como se fosse uma descendência do pai, essa questão. Principalmente porque no início da obra ele passou muito tempo no engenho. Quando ele chega na escola ele fica meio ansioso, sem conseguir relaxar naquele lugar, né? E também não conseguia acompanhar as lições, por mais que ele tentava. Por isso eles começam a chamar ele de doidinho, 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 até que no final do livro, né, a gente vai ver a revolta do Carlos em torno dessa situação de bullying que cometiam com ele, né? Então, é uma obra-prima também do regionalismo brasileiro, mais uma obra-prima do José Lins do Rego, que traz basicamente todas as características da primeira obra dele, né? O regionalismo, o ciclo da cana de açúcar, né? As memórias. Aqui, o primeiro passo dessa luta entre engenho versus usina, mas traz outros temas inovadores, como o ensino no início do século XX e as relações naturalistas dentro desse espaço fechado. Leiam José Lins do Rego, leiam essa incrível literatura brasileira e até o próximo vídeo, galera.